Vamos então dar início à lição número 20 deste curso de Meteorologia, iniciando o estudo da dinâmica da atmosfera. Já revimos alguns aspectos do movimento, isto é, da cinemática. A dinâmica vai relacionar o movimento, neste caso da atmosfera, com as forças que o produzem. Os tópicos que vamos abordar nesta lição são os seguintes. Vamos começar por rever alguns aspectos muito fundamentais da mecânica clássica ou da mecânica newtoniana, os conceitos de espaço e tempo, de referenciais inerciais, de partículas, forças, as leis de Newton, que são fundamentais na mecânica, são as leis sobre as quais assenta a mecânica clássica. Vamos depois identificar as forças que atuam numa partícula de ar. Vamos escrever a equação do movimento de uma partícula num referencial inercial. Em seguida, vamos reescrever essas equações num referencial ligado ao globo, que não constitui um referencial inercial, uma vez que está em rotação. Vão aparecer as chamadas forças aparentes, vai aparecer a gravidade aparente e, finalmente, vamos terminar falando das equações meteorológicas do movimento e do referencial local. Como já vimos, a dinâmica é o capítulo da física que estuda a relação entre o movimento e as forças que o provocam. Na mecânica clássica, nós lidamos com partículas e essas partículas influenciam-se umas às outras, interatuam umas com as outras e essas interações são representadas pelo conceito de força. Portanto, quando duas partículas se influenciam mutuamente, diz-se que cada uma delas exerce sobre a outra uma força. Uma partícula livre é uma partícula que não está sujeita a qualquer tipo de influência. Portanto, é uma partícula sobre a qual não atuam forças. Ou é uma partícula sobre a qual a resultante das forças é nula. Em mecânica newtoniana, nós temos um conceito de espaço absoluto e de tempo absoluto, isto é, o espaço e o tempo comportam-se identicamente para todos os observadores. Temos o conceito de observador inercial. Imaginemos que temos um conjunto de observadores que se movem uns relativamente aos outros num movimento puro de translação uniforme. Então, esses observadores são observadores ditos inerciais. E os referenciais aos quais esses observadores estão ligados são referenciais de inércia ou referenciais inerciais. É nestes referenciais inerciais que são válidas as leis de Newton da mecânica. E estas leis são fundamentalmente três. A lei da inércia, portanto, uma partícula livre num referencial inercial move-se num movimento retilíneo e uniforme. A segunda lei da dinâmica, que é a lei fundamental, se a impulsão ou momento linear da partícula se altera no decurso do tempo, então essa partícula não é livre, está sujeita a forças e a derivada da impulsão em ordem ao tempo é a resultante das forças que atuam sobre a partícula. E, finalmente, se duas partículas interatuam uma com a outra, se cada uma delas exerce sobre a outra uma força, então, se a partícula 1 exerce sobre a partícula 2 uma força, a partícula 2 reage sobre a partícula 1, exercendo sobre ela uma força igual e oposta. São estas a chamada lei da ação e da reação. Portanto, são estas as leis de Newton que nós vamos aceitar e aplicar ao movimento da atmosfera. A segunda lei de Newton, que é a lei que mais nos vai interessar, diz-nos, portanto, que a força que atua numa partícula é derivada em ordem ao tempo da impulsão ou do momento linear da partícula.
Se a massa da partícula for constante, uma vez que P igual a mv, então a derivada de P em ordem ao tempo é m dv/dt e, como já vimos, dv/dt é a aceleração da partícula. Portanto, num referencial inercial, a resultante das forças que atuam numa partícula é a massa da partícula vezes a aceleração. Bom, por sua vez, a aceleração é a segunda derivada da posição em ordem ao tempo. E, por consequência, a segunda lei de Newton, supondo que a massa é constante, pode escrever-se F igual a m dv/dt ou m igual a d2r dt2. Esta equação mostra que, se nós conhecermos a resultante das forças que atuam sobre uma partícula e se conhecermos a posição inicial e a velocidade inicial da partícula, poderemos determinar as suas posições e velocidades em instantes posteriores. Por consequência, a segunda lei de Newton contém um determinismo mecânico. Isto é, conhecidas as condições iniciais, no que respeita à posição e velocidade, essas condições determinam o futuro da partícula. Bom, outro aspecto muito importante é que todos os observadores inerciais, portanto, observadores ligados a referenciais que se movem relativamente uns aos outros com movimento retilíneo uniforme, bom, todos os observadores inerciais observam a mesma aceleração de uma partícula. Esses observadores não observam as mesmas posições nem as mesmas velocidades, mas observam a mesma aceleração e, portanto, a mesma força resultante que atua na partícula. E a lei de transformação de posição e velocidade é a chamada transformação de Galileu entre referenciais inerciais. Passemos agora a aplicações da atmosfera. Vamos considerar uma partícula de ar, bom, de massa 1, de massa unitária, e vamos identificar as forças que atuam sobre esta partícula. Bom, em primeiro lugar, temos a força gravitacional. Conhecemos a lei de Newton da interação universal, ou da gravitação universal, e, por consequência, sobre essa partícula de massa 1, a Terra, o globo, exerce uma força. Supondo que o globo é esférico e homogéneo, essa força está dirigida para o centro do globo e designa-se por G indiciano. É a força gravitacional newtoniana. Depois temos, se a partícula está em movimento, há a força de atrito, isto é, o meio ambiente da partícula retarda o seu movimento e essa força designa-se por força de atrito. F índice A de atrito por unidade de massa. E depois temos outra força que o meio exerce sobre a partícula, que é a força do gradiente de pressão e que se designa pelo símbolo B. Todas estas forças são vetores, não são escalares, são vetores. A força gravitacional específica, isto é, por unidade de massa, é dada por esta expressão, menos G grande, massa do globo sobre R ao quadrado, vezes R0. G grande é a constante universal de gravitação que tem este valor no sistema internacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. M grande é a massa do globo, que tem este valor, 5,97 vezes 10 levantado a 24 kg. R é a distância da partícula ao centro do globo e R0 é um versor, portanto um vetor unitário radial e dirigido para fora do globo. Quanto à força do gradiente de pressão, bom, imaginemos que temos uma partícula cúbica, bom, imaginemos que o eixo que está representado aqui na figura para avaliar a força do gradiente de pressão é o eixo dos y, então nós vemos que este eixo é perpendicular a uma face cujas arestas são dx e dz, face essa que tem, portanto, a área dx vezes dz. Ora bom, na face esquerda desta partícula, o meio ambiente exerce uma pressão P de y, portanto, na ordenada y, exerce uma força
que é o valor da pressão vezes a área da face, dy dz, e multiplicada pelo versor E2. Essa força é uma força infinitesimal e designamos-la por dF índice 1. Na face oposta, o meio exerce também uma pressão sobre a partícula que não é necessariamente igual à primeira, uma vez que está aplicada na ordenada y mais dy. Portanto, temos um novo valor da pressão vezes a mesma área, dy dz, e essa força está dirigida na direção menos E2. Nós vamos designar esta força por dF índice 2. Portanto, para faces da partícula ortogonais ao eixo dos y, temos duas forças, dF1 e dF2. A resultante destas duas forças na direção y, chamemos-lhe dF índice y, é dF1 mais dF2, ou seja, é a área dx dz vezes a diferença P de y menos P de y mais dy vezes o versor E2. Bom, agora, podemos aplicar a fórmula de Taylor, parando na primeira ordem, portanto linearizada, e exprimir P na ordenada y mais dy como P de y mais a derivada parcial dP dy vezes dy. Consequentemente, substituindo P de y mais dy por esta expressão na expressão de dF índice y, verificamos que dFy se pode escrever como menos dP dy vezes dy vezes dx dz vezes E2. Só que dy dx dz é o volume dV infinitesimal da partícula. E, por consequência, a força resultante na direção y pode escrever-se como dFy igual a menos dP dy vezes dV vezes o versor E2. Da mesma forma, se considerássemos as faces da partícula ortogonais ao eixo do x e ortogonais ao eixo dos z, concluiríamos que a força resultante na direção x, dF índice x, é dada por menos dP dx vezes dV vezes E1 e a resultante na direção z por dFz igual a menos dP dz dV E3. Onde E1 e E3 são os versores das direções x e y. E z, perdão. Bom, então, a força resultante que é exercida sobre a partícula é a soma vetorial destas três forças, dF índice x, dF índice y e dF índice z. E, por consequência, designando a soma vetorial destas três forças por dB, podemos escrever que dB é menos dP dx é 1 menos dP dy é 2 menos dP dz é 3 vezes dV. Bom, mas o vetor que está entre parênteses retos é o gradiente de pressão no sistema XYZ cartesiano ortogonal. Por consequência, nós podemos substituir a expressão que está entre parênteses retos por menos gradiente de P e escrever que dB é menos o gradiente de P vezes dV. Bom, portanto, temos uma força resultante que atua no volume dV. Essa força é uma força infinitesimal porque está a atuar num volume infinitesimal. Bom, mas então a força do gradiente de pressão por unidade de volume pode obter-se dividindo dB pelo volume dV e obtemos assim, para força do gradiente de pressão por unidade de volume, menos grado de P. Portanto, menos o gradiente de pressão é a força resultante da pressão que o meio exerce na fronteira da partícula por unidade de volume. Isto mostra que a força do gradiente de pressão está dirigida no sentido contrário ao vetor gradiente
e, por consequência, é uma força dirigida das pressões mais altas para as pressões mais baixas. Se quisermos ter o valor da força do gradiente de pressão por unidade de massa, temos que dividir a força anterior pela massa da unidade de volume, que é ρ. Por consequência, a força do gradiente de pressão por unidade de massa, a força específica do gradiente de pressão, é dada pelo vetor B igual a menos 1 sobre ρ, gradiente de P. Para um observador inercial, a equação fundamental da dinâmica escreve-se, pois, para uma partícula de massa unitária, dv dt, onde este v é afetada do índice A para designar a velocidade absoluta, isto é, a velocidade da partícula para um observador inercial. Então, dva dt, que é a aceleração da partícula num referencial de inércia, é a soma vetorial das forças que atuam sobre a partícula. E, portanto, temos menos 1 sobre ρ grado de P para a força do gradiente de pressão, G índice N para a força gravitacional e F índice A para a força de atrito. Por consequência, V índice A é a velocidade da partícula para um observador inercial e designa-se por velocidade absoluta, e a sua derivada em ordem ao tempo é a aceleração absoluta. E como já vimos, todos os observadores inerciais medem o mesmo valor da aceleração. Vamos apenas fazer aqui uma pausa na física da atmosfera, na dinâmica da atmosfera, para rever o que é o operador gradiente de um campo escalar. Nós já sabemos que um campo é definido por um domínio do espaço completado por uma função de ponto desse domínio e, eventualmente, do tempo. Bom, e, portanto, um campo F é uma função de x, y, z e do tempo. X, y, z são as suas coordenadas, são coordenadas espaciais que tomam valores num determinado domínio do espaço. Ora bem, nós podemos definir a derivada de f, deste campo f, numa determinada direção. Por exemplo, se conhecermos o campo da temperatura da atmosfera dentro de uma sala, podemos querer conhecer como é que a temperatura num determinado ponto vai variar quando nos afastamos desse ponto numa dada direção, definida por um vetor unitário n. Por consequência, podemos estar interessados, e estamos interessados, na derivada dirigida do campo F na direção n, avaliada num determinado ponto P. Como mostra aqui a figura, temos um ponto P, temos uma direção n e queremos avaliar a derivada de F nesta direção. Ora bem, esta derivada df dn não é um campo, porque não é apenas uma função de ponto e de tempo, depende da direção n. Ou seja, a derivada df dn num ponto P não depende apenas do ponto, depende também do versor que define a direção em que estamos interessados. Ora bem, prova-se, no entanto, que df dn pode exprimir-se como o produto interno do versor n por um campo vetorial A avaliado no ponto P. Por consequência, embora df dn não seja um campo, porque depende de n, a dependência com n pode ser definida apenas pelo versor n e o produto interno por um campo vetorial A fornece o valor de df dn. Por consequência, A é apenas uma função da posição e do tempo. Ora bem, evidentemente que este campo vetorial A tem que estar relacionado com o campo F. E este campo vetorial é que se designa por gradiente de F. Por consequência, conhecido o gradiente de F, representando por A, podemos calcular df dn qualquer que seja n. Como? Fazendo o produto interno de n pelo gradiente de f avaliado no ponto P em que pretendemos calcular
a derivada dirigida. Ora bem, por consequência, se f for um campo escalar, o gradiente de f é um campo vetorial. E é precisamente o campo vetorial que permite obter valores da derivada de f em qualquer direção. Portanto, o gradiente de um campo escalar é uma medida pontual da variação de f no espaço. Reparem, quando dizemos que temos um campo homogéneo, isto significa que esse campo toma o mesmo valor em todos os pontos do espaço e, portanto, não tem gradiente. O gradiente é nulo. Se o gradiente não for zero, isso significa que esse campo muda de valor quando mudamos de posição no espaço. Ora bem, a seguir, no cálculo vetorial, prova-se que em coordenadas cartesianas ortogonais x, y, z, o vetor gradiente de f, atrás definido, é dado por a expressão que está a seguir, ou seja, é dado pela soma dos produtos das derivadas parciais de f em ordem às coordenadas, multiplicadas pelos versores das coordenadas correspondentes. Assim temos df dx vezes E1, mais df dy vezes E2, mais df dz vezes E3. Os E1, E2, E3 são os versores das direções x, y, z. Portanto, repare-se que o gradiente de f não é uma soma de derivadas parciais, é uma soma vetorial de três vetores, cada um dos quais está orientado numa direção coordenada. Bom, e por consequência, em coordenadas cartesianas ortogonais, o gradiente de f pode exprimir-se como o resultado da aplicação deste operador vetorial que está entre parênteses retos, E1 ddx mais E2 ddy mais E3 ddz, aplicado ao campo f. Este operador vetorial designa-se por operador nabla ou operador del e representa-se pelo símbolo triângulo invertido. Portanto, em coordenadas cartesianas ortogonais, podemos escrever que o gradiente de f é o nabla f. E, consequentemente, podemos escrever que df dn é o escalar que se obtém fazendo o produto interno de f por nabla f. Claro que não há inconveniente em que continuemos a representar o gradiente de f pelo símbolo nabla f em qualquer sistema de coordenadas. Poderá ser cómodo usar esta representação. No entanto, o nabla é apenas um símbolo. Isto é, em coordenadas que não sejam cartesianas ortogonais, o operador gradiente não tem a expressão nabla que se aplica apenas em coordenadas cartesianas ortogonais. Voltando então à equação fundamental da dinâmica num diferencial inercial, podemos escrever que a aceleração, que é a derivada da velocidade absoluta em ordem ao tempo, é dada por menos 1 sobre ρ grado de p mais gn mais fa. Ou, se preferirmos, b mais g índice n mais fa. E volto a insistir, a aceleração é a mesma para todos os observadores inerciais. Ora bem, um observador ligado à Terra, nós, não constituímos observadores inerciais. Porquê? Bom, porque o globo roda em torno da reta definida pelos polos. Portanto, um observador fora da Terra vê o globo rodar em torno dessa reta que une o Polo Sul ao Polo Norte. Ora bem, se definirmos por ômega vetor o vetor velocidade angular, isto é, o vetor que está dirigido do Polo Sul para o Polo Norte, de módulo ômega igual à velocidade angular do globo, que tem o valor 7,29 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo, ou segundo a menos 1, ômega tem dimensões de uma frequência. Bom, se então representarmos por ômega este vetor velocidade angular, uma partícula ligada ao globo roda para um observador inercial, descrevendo um círculo perpendicular, descrevendo uma circunferência
perpendicular ao eixo de rotação com a velocidade angular ômega. E ômega escalar é o módulo dessa velocidade angular. O vetor ômega é um vetor de módulo ômega dirigido do polo sul para o polo norte. Claro que ômega, a definição do vetor ômega tem a ver com a regra da mão direita ou com a regra do saca-rolhas. Portanto, ômega é um pseudovetor. Ora bem, agora, uma partícula de ar imóvel em relação ao globo, que esteja localizada à latitude φ, longitude lambda e distância ao centro r, como disse, descreve uma circunferência de raio r grande, que é o produto da distância ao centro pelo cosseno da latitude, r cosseno de φ. Portanto, o raio da rotação é r grande igual à distância ao centro vezes o cosseno da latitude. E este movimento dessa partícula imóvel em relação ao globo, este movimento designa-se por movimento de transporte. Portanto, um observador inercial a olhar para essa partícula imóvel em relação ao globo, vê, como disse, a partícula descrever circunferências de raio r grande, igual à distância ao centro vezes cosseno de φ, e esse movimento é um movimento de transporte. E a velocidade de transporte, portanto, o vetor v, é dado por ômega externo r, e tanto faz ser r grande ou r pequeno, visto que o vetor r pequeno é igual a um vetor paralelo ao ômega mais o vetor r grande. E o produto externo dessa parte de r pequeno, que é paralelo ao ômega, o produto externo com ômega é nulo. Por consequência, embora r grande e r pequeno não sejam vetores iguais, o produto externo com o vetor ômega é o mesmo. Este vetor r de raio r escalar, com origem no centro do paralelo, isto é, no centro da circunferência descrita pela partícula, designa-se por vetor raio de giração. Ora bem, esquematicamente, temos aqui então a partícula a descrever aquela circunferência. Essa circunferência define um círculo que está azul de raio escalar r, que é o módulo do vetor r, e que é a distância da partícula ao centro vezes o cosseno da latitude. E o vetor ômega é perpendicular ao plano da figura dirigido para o leitor. Este círculo é o paralelo à latitude φ, ou o círculo de latitude à latitude φ. E ômega externo r é, obviamente, a velocidade de transporte que é tangente ao paralelo. E é tangente à trajetória de transporte, portanto, à trajetória dessa partícula que está imóvel em relação ao globo. Se nós considerarmos agora um referencial inercial cartesiano ortogonal com origem no centro do globo, chamemos-lhe o referencial S. Portanto, temos um referencial com origem no centro do globo, cujo eixo, como vamos ver, vamos escolher esse referencial por forma a ter o eixo dos Zs coincidente com o eixo de rotação, o eixo do X coincidente com o meridiano de Greenwich e, portanto, o eixo do X no plano do meridiano de Greenwich e o eixo dos Y perpendicular ao plano definido por X e Z e orientado para leste. É um referencial que não roda com o globo. Portanto, é um referencial inercial. Agora, podemos considerar um outro referencial, que vamos designar por S', também com origem no centro do globo, mas em rotação rígida com o globo. Então, por simplicidade, vamos escolher o eixo dos Zs de S', OZ', coincidente com o eixo dos Zs de S, OZ, e ambos coincidentes com o eixo de rotação. Portanto, temos dois referenciais, S e S'. S é um referencial de inércia, S' não é um referencial de inércia, visto que está em rotação rígida com o globo. Ora bem, temos então aqui esta figura que mostra do lado esquerdo o globo. Temos o referencial
S, definido pelos eixos x, y, z. Temos o referencial S' com o eixo dos z's, coincidente com o eixo dos z's de S, mas os eixos x' e y' rodam com o globo, com a velocidade angular ômega. Portanto, aqui na figura da direita, vemos que os versores E3 e E'3 são coincidentes, com esta escolha feita. Os versores E1 e E2 estão imóveis no espaço absoluto e E'1 e E'2 rodam em torno do eixo dos z's com a velocidade angular ômega. Significa, portanto, que no intervalo de tempo t, o ângulo descrito pelos versores E'1 e E'2 relativamente a E1 e E2 é o mesmo ângulo, vale ômega-t. E a derivada deste ângulo alfa em relação a t é precisamente o módulo da velocidade angular ômega. Vamos considerar em ambos os referenciais S e S' uma partícula de atmosfera. E vamos designar por R e R' os vetores de posição dessa partícula nos dois referenciais, S e S'. Claro que, como a origem dos referenciais é a mesma, os vetores R e R' são vetores coincidentes em qualquer instante. As suas componentes, respectivamente nos referenciais S e S', é que, obviamente, não são coincidentes. Portanto, se nós decompusermos os vetores R e R' nas direções coordenadas dos referenciais S e S', podemos escrever que R é xE1 mais YE2 mais ZE3 e que R' é x'E'1 mais Y'E'2 mais Z'E'3. Reparemos que os versores E'1 e E'2 dependem do tempo e não definem direções fixas no espaço. Em geral, E'3 teria as mesmas características, só que nós escolhemos um E'3 especial para coincidir com o eixo de rotação que define uma direção fixa do espaço. Bom, então se derivarmos as expressões anteriores em ordem ao tempo, vamos obter expressões para a velocidade absoluta, VA, para a velocidade relativa, VR, e para a velocidade de transporte, VT. Ora bem, então a velocidade absoluta é dr dt, é portanto dx dt é 1 mais dy dt é 2 mais dz dt é 3. Nós vamos representar estas derivadas em ordem ao tempo pelos símbolos das coordenadas com um ponto. Portanto, x com um ponto é dx dt, y com ponto é dy dt, z com ponto é dz dt. A velocidade de transporte é a derivada do vetor R' em ordem ao tempo, mantendo fixos os versores E'. Portanto, teremos x' ponto E'1 mais y' ponto E'2 mais z' ponto E'3 e a velocidade de transporte é aquela que resulta apenas da variação dos versores E'1, E'2 e E'3 para um observador inercial, mantendo-se as coordenadas x', y', z' fixas. Portanto, temos aqui três expressões. A primeira para a velocidade absoluta, a segunda para a velocidade relativa, isto é, para a velocidade da partícula para um observador que está ligado ao globo, para o qual E'1, E'2 e E'3 são fixos, e a velocidade de transporte para um observador inercial que olha a partícula com coordenadas fixas em relação ao globo, portanto, imóvel em relação ao globo. É fácil verificar que dr' dt, a derivada total, é a soma das derivadas de R' em ordem ao tempo, a primeira mantendo os versores fixos, a segunda mantendo as coordenadas da partícula fixas. Como os vetores R e R' coincidem em qualquer instante, as duas derivadas têm que ser iguais. dr dt igual a dr' dt. Portanto, isto permite concluir que a velocidade absoluta é a soma vetorial da velocidade relativa mais a velocidade de transporte. Por consequência, um observador que esteja
fora do globo em rotação, que seja um observador inercial, vê a partícula mover-se com a velocidade VA. Um observador imóvel em relação ao globo, portanto, constituindo um referencial não inercial, vê a partícula mover-se com a velocidade VR. Mas o observador inercial não vê a velocidade VR, vê VR mais a velocidade de transporte, que é a velocidade absoluta. Nós já vimos que a velocidade de transporte é dada pelo vetor produto externo de ômega com R. Bom, e já vimos isto, mas podemos verificar que sim, podemos confirmar esta igualdade. Basta ver que, por definição, a velocidade de transporte é dada pela soma vetorial destes três vetores, x' dE'1 dt mais y' dE'2 dt mais z' dE'3 dt, e como estes versores são vetores de módulo constante, as suas derivadas em ordem ao tempo são vetores que lhes são ortogonais. Bom, e além disso, lembremos-nos que, pela escolha que fizemos do eixo z', a derivada em ordem ao tempo d'E'3 é zero. E, por consequência, podemos concluir que a derivada d'E'1 em ordem ao tempo é um vetor que apenas tem componente E'2. Por sua vez, a derivada d'E'2 em ordem ao tempo é um vetor que apenas tem componente E'1. Bom, podemos, com efeito, podemos verificar isso. E'1 pode exprimir-se em termos de E1 e E2 por esta expressão, como mostra a figura, é muito simples. Cosseno de alfa E1 mais seno de alfa E2. E'2 é menos seno de alfa E1 mais cosseno de alfa E2. Recordemos que E1 e E2 não dependem do tempo e, por consequência, as derivadas em ordem ao tempo de E'1 e E'2 são dadas por estas expressões. Portanto, o que depende do tempo é o ângulo alfa. E, por consequência, para nós, voltando atrás, para derivarmos cosseno de alfa em ordem ao tempo, temos que derivar o cosseno em ordem a alfa, multiplicando pela derivada de alfa em ordem ao tempo. E, por consequência, obtemos estas expressões, a derivada de alfa em ordem ao tempo, que já vimos que é ômega. Portanto, a derivada de E'1 em ordem ao tempo é menos seno de alfa ômega E1 mais cosseno de alfa ômega E2. Bom, mas este vetor é o escalar ômega vezes o versor E'2, como é fácil verificar pela expressão menos seno de alfa E1 mais cosseno de alfa E2. E o versor E'2 é o versor de ômega externo E1, ou externo E'1. Por consequência, ômega E'2 pode escrever-se como o produto externo do vetor ômega pelo versor E'1. Da mesma forma, a derivada de E'2 em ordem ao tempo é dada por esta expressão, menos cosseno de alfa ômega E1 menos seno de alfa ômega E2, ou seja, tendo em conta a expressão que define E'1 em função de E1 e E2, é dada por menos o escalar ômega vezes E'1, e menos ômega E'1 é o produto externo do vetor ômega pelo versor E'2. Por consequência, substituindo na expressão da velocidade de transporte, temos x' dE'1 dt, que é ômega, que é ômega externo E'1, mais y' ômega externo E'2, como pelas expressões anteriores, mais, em geral, teríamos z' ômega externo E'3, que neste caso é zero, porque ômega e E'3 são paralelos. Mas podemos juntar este termo zero para satisfazer a situação geral em que o eixo dos z' não seja paralelo ao eixo ômega. Bom, e então verificamos que esta soma vetorial não é senão o produto externo do vetor ômega pelo vetor de posição R', uma vez que x' E'1 mais x' y' E'2 mais z' E'3 é o vetor R'. Mas ômega externo R' é a mesma coisa que ômega externo R, uma vez que os vetores R e R' coincidem em todos os instantes. Bom, então, em conclusão, podemos escrever que VA é VR mais VT, onde VT é ômega externo R. Bom,
deve notar-se que tudo aquilo que dissemos não se aplica apenas ao vetor velocidade. Aplica-se a qualquer vetor C. Isto é, o vetor C tem componentes no referencial inercial S, tem componentes no referencial não inercial S', que roda em torno de S, e a derivada do vetor C pode escrever-se da forma que está indicada, portanto, como a derivada das componentes no referencial S' vezes os versores dessa base, mais o produto, a soma dos produtos de cada componente pelas derivadas dos vetores da base não inercial, e esta soma de 6 parcelas é igual simplesmente à soma dos produtos das componentes no referencial S inercial vezes os versores desse referencial. Bom, então podemos escrever que o vetor C, a derivada do vetor C vista por um observador inercial é a soma das derivadas, a primeira vista pelo observador imóvel no referencial não inercial, portanto, a derivada relativa, mais a derivada de transporte, que é ômega externo C. Bom, então, para qualquer vetor C, nós podemos dizer que a derivada de C, em ordem ao tempo, vista por um observador inercial, não coincide com a derivada vista por um observador não inercial, e a diferença é ômega externo C. Então, vamos aplicar esta relação à expressão V absoluto igual a VR mais ômega externo R, onde ômega externo R é a velocidade de transporte. E porquê é que vamos aplicar esta expressão? Porque interessa-nos calcular a aceleração da partícula, porque a aceleração da partícula é que está relacionada com as forças que se exercem sobre ela. Bom, então, ao derivar em ordem ao tempo, vamos aplicar a relação anterior e, consequentemente, tendo em conta que o vetor ômega não depende do tempo, portanto, a derivada de ômega em ordem ao tempo é zero, podemos escrever que a derivada da velocidade absoluta em ordem ao tempo, ou seja, a aceleração absoluta, é a derivada da velocidade relativa mais a derivada da velocidade de transporte. E a derivada da velocidade relativa é dvr dt mais ômega externo vr, estamos a aplicar a relação anterior, e a derivada da velocidade de transporte é ômega externo vr mais ômega externo r. Porquê? Bom, porque reparem, quando derivamos ômega externo r em ordem ao tempo, temos ômega externo dr dt, que é a velocidade relativa, mais ômega externo r. Ora bem, então ficamos com esta expressão para a aceleração absoluta. Portanto, a aceleração absoluta, a aceleração da partícula vista por um observador inercial, é a aceleração relativa, que é a derivada relativa da velocidade relativa, mais 2 ômega externo VR, mais ômega externo R. Ora bem, por consequência, vemos que a aceleração absoluta não coincide com a aceleração relativa. Bom, isto não tem qualquer mistério, uma vez que nós não estamos a comparar acelerações para observadores inerciais. Estamos a comparar a aceleração da partícula vista por um observador inercial com a aceleração vista por um observador não inercial, a aceleração relativa. Então há estes dois termos extra, o termo A e o termo B. Então estes termos são designados respectivamente por aceleração de Coriolis, A, vetor A, índice CO, e aceleração centrípeta A, índice CE. Por consequência, o termo A, 2 ômega externo VR, é a aceleração de Coriolis, e o termo B, ômega externo R, é a aceleração centrípeta. Ora bem, a aceleração de Coriolis só é diferente de zero se a velocidade relativa for diferente de zero e se, além disso, a velocidade relativa não for paralela ao vetor velocidade angular do globo. Portanto, só nestas condições é que a aceleração de Coriolis não é nula.
Por outro lado, a aceleração de Coriolis, uma vez que é dada pelo produto externo, é ortogonal a ômega e a VR. A aceleração centrípeta, ômega externo R, pode escrever-se, já vimos que podemos substituir R minúsculo por R grande, pelo vetor raio de giração, uma vez que R pequeno é a soma do vetor R grande com um vetor paralelo a ômega, cujo produto externo com ômega é nulo, e por consequência, se agora obtivemos uma expressão ômega externo R grande, que difere da anterior num pormenor muito importante. É que o vetor ômega é ortogonal ao vetor R. Portanto, o produto interno dos dois é nulo. Então, se aplicarmos a fórmula do cálculo vetorial que permite expandir o duplo produto externo, ficamos com ômega, vetor ômega, vezes o escalar ômega interno R, que é 0, menos o vetor R, ômega interno ômega, que é o quadrado de ômega. Portanto, a aceleração centrípeta é menos ômega quadrado vezes o vetor raio de giração. Como o vetor raio de giração está dirigido do centro do paralelo ortogonalmente ao eixo de rotação para fora, então o vetor menos R está dirigido para o centro do paralelo e daí o nome de aceleração centrípeta. Note-se que este vetor é um vetor, que, como já disse, ortogonal ao eixo de rotação, está dirigido para o eixo de rotação, para este eixo, e é um vetor que não depende senão da posição da partícula. Portanto, é um vetor que não depende do movimento da partícula, só depende da sua posição. Então, a equação do movimento da partícula pode escrever-se aceleração absoluta igual à aceleração relativa mais a aceleração de Coriolis mais a aceleração centrípeta igual à soma das forças que atuam na partícula, a força do gradiente de pressão, a força gravitacional e a força de atrito. Claro que nós agora podemos isolar no primeiro membro desta equação a aceleração relativa. E então ficamos com aceleração relativa igual à soma da força do gradiente de pressão, da força gravitacional e da força de atrito, menos os vetores que correspondiam à aceleração de Coriolis e à aceleração centrípeta. Portanto, menos 2 ômega externo VR mais ômega quadrado R. Ora bem, estes dois termos, A menos 2 ômega externo VR e ômega quadrado R, designam-se respectivamente por força de Coriolis e força centrífuga. Porquê centrífuga? Porque ômega quadrado R é um vetor ortogonal ao eixo de rotação e dirigido para fora do eixo. Portanto, dirigido para fora do centro do paralelo onde se encontra a partícula. O vetor menos 2 ômega externo VR é o simétrico da aceleração de Coriolis e aparece no segundo membro desta equação e traduz a força de Coriolis. Repare-se que a força de Coriolis e a força centrífuga não representam ações exercidas sobre a partícula. Resultam de nós teimarmos em escrever a lei fundamental da dinâmica num referencial não inercial, sabendo que essa lei só é válida num referencial inercial. Então aparecem estes dois vetores que se designam por força de Coriolis e força centrífuga, que não representam ações exercidas sobre a partícula, dependem apenas do caráter não inercial do referencial onde está o observador. Ora bem, por isso se designam por forças aparentes, força de Coriolis e a força centrífuga. Bom, note-se que, mais uma vez, no cálculo da aceleração relativa, portanto, a derivada relativa, isto é, para o observador não inercial, da velocidade que esse observador vê, que é a velocidade relativa, essa derivada é que é a aceleração relativa. E, portanto, a aceleração relativa, como não estamos num referencial inercial, convém insistir neste ponto, não é dada pela soma das forças que realmente atuam na partícula, aparecem duas forças aparentes,
que são a força de Coriolis e a força centrífuga. Agora, como a força da atração gravitacional newtoniana e a força centrífuga não dependem do movimento da partícula, dependem apenas da posição da partícula, nós podemos combinar estes dois vetores num único vetor que só depende da posição. Portanto, podemos representar a soma de G índice N com ômega quadrado R por um vetor G. E este vetor G é que define a força da gravidade por unidade de massa. Portanto, a gravidade aparente, isto é, a direção do fio de prumo, é dada pelo vetor G e não pelo vetor Gn devido à rotação. Portanto, para nós que estamos ligados ao globo em rotação, quando suspendemos um peso de um fio, temos a direção do fio de prumo, que é a direção G e não a direção Gn, e, por consequência, a gravidade aparente não é definida por um vetor que aponta para o centro do globo. Esse vetor é o vetor Gn. É definido assim por um vetor G. Se agora retirarmos o índice R de relativo da equação do movimento num referencial ligado ao globo em rotação, portanto não inercial, escrevemos apenas dV/dt igual a menos 1 sobre ρ grado de P, menos 2 ômega externo V, mais G, mais a força de atrito. Onde, repito, G combinou a força de atração gravitacional com a força centrífuga. Ora bem, então, consideremos agora o globo. Vamos considerar que num determinado instante temos uma partícula que está à longitude lambda, como mostra a figura, à latitude φ e à distância r do centro do globo. Portanto, lambda φr são as chamadas coordenadas esféricas da partícula. Bom, portanto, a partícula ocupa aquela posição definida por lambda φr. Na posição da partícula interceptam-se três linhas coordenadas. Temos uma linha de lambda constante, que é o meridiano que passa pela partícula, ou pela posição da partícula. Temos o paralelo, que é uma linha de latitude φ constante. Bom. E temos uma reta, ou uma semirreta, portanto, uma linha coordenada retilínea radial que une o centro do globo à partícula. Então, os versores tangentes neste ponto ocupado pela partícula a cada uma destas linhas coordenadas são, respectivamente, o vetor J, que é tangente ao meridiano e aponta para o polo norte, o vetor I, que é o vetor tangente ao paralelo dirigido para leste, e o vetor K, que é o vetor vertical, entre aspas, uma vez que já sabemos que a vertical não aponta rigorosamente para o centro do globo. Portanto, no ponto P ocupado pela partícula, podemos considerar três versores I, J, K, que definem um referencial ortogonal. Mas não se trata de um referencial cartesiano, uma vez que os versores I, J, K dependem da posição da partícula e variam no tempo, e as linhas coordenadas a que eles são tangentes não são todas retilíneas. Ora bem, portanto, cá está. Pelo ponto lambda φr passam estas três linhas coordenadas, o paralelo à latitude V, o meridiano, a longitude lambda e a semirreta, que define a direção radial. Temos os vetores unitários assim definidos, como já referi, os vetores I, J, K. E estes três vetores são mutuamente ortogonais e definem aquilo a que se dá o nome das direções zonal, portanto, a direção oeste-leste, zonal, a direção meridional, sul-norte, e a direção vertical, entre aspas. Bom, como já vos referi, estes versores definem o referencial local, que é o ortogonal, mas não é cartesiano.
E estes vetores verificam estas relações. I externo J é K, J externo K é I e K externo I é J. Como é fácil verificar pela definição de produto externo. O vetor velocidade da partícula. Já estamos no referencial não inercial, portanto, trata-se da velocidade relativa. Este vetor V pode decompor-se nas três direções. Portanto, IJK, isto é, podemos escrever que V é UI mais VJ mais WK. A soma dos vetores UI mais VJ é aquilo a que se dá o nome da velocidade horizontal, VH. E depois temos a componente vertical local da velocidade, WK. Claro que o V e W são obtidos pelos produtos internos de I, J e K com a velocidade relativa V. Ora bem, estas componentes têm nomes específicos. Por definição, a componente U é a componente zonal do movimento, que é positiva quando o vento horizontal está dirigido para leste. V pequeno é a componente meridional do movimento, que é positiva quando o vento horizontal está dirigido para norte. E W é a componente vertical do movimento, que é positiva se o movimento estiver dirigido segundo a vertical ascendente. Ora bem, exemplos. Suponhamos que as componentes U e V são ambas positivas. Então isto significa que o vento horizontal sopra de sudoeste. Reparem, o vetor V é o vetor velocidade da partícula, é aquilo a que na gíria se designa pelo vento. Portanto, se U pequeno e V pequeno são ambos positivos, isso significa que o vento horizontal sopra de sudoeste. Se U é negativo e V é positivo, então isto significa que o vento horizontal sopra de sudeste. Se U é positivo e V é negativo, o vento horizontal sopra de noroeste. Bom, e por aí fora. Se W é positivo, o movimento vertical é ascendente. Se W é negativo, o movimento vertical é descendente. E esse movimento vertical descendente também se designa por subsidência. Bom, estas três componentes, o VW, portanto a componente zonal, meridional e vertical, são as componentes físicas da velocidade e as quais no sistema internacional se exprime em metro por segundo. Este nome de componentes físicas tem, obviamente, algo por trás. É que as componentes físicas, como já vamos ver melhor, não são de facto componentes de um vetor. No cálculo tensorial, as componentes de um vetor são ou as componentes contravariantes ou as componentes covariantes. As componentes físicas têm este nome para as distinguir das verdadeiras componentes de um vetor em referenciais que não são cartesianos ortogonais. Claro que em referenciais cartesianos ortogonais as componentes contravariantes, as covariantes e as físicas coincidem. Bom, nós agora podemos definir distâncias dx, dy e dz. Então, a distância dx é uma distância curvilínea medida ao longo do paralelo, à latitude φ, e que resulta de nós estarmos a comparar a distância ao longo do paralelo entre dois pontos cujas longitudes diferem de d-lambda. Por consequência, essa distância é o raio do paralelo, r cosseno de φ, r grande, vezes d-lambda. A distância dy é uma distância curvilínea entre dois pontos que estão no mesmo meridiano e cujas latitudes diferem de dφ. Por consequência, dy é a distância ao centro, r vezes dφ. E a distância dz é simplesmente a distância ou a diferença de valores de r entre os dois pontos. Bom, então, se definirmos estas três distâncias, é fácil verificar que a componente física zonal, o pequeno, é o quociente dx sobre dt. E, portanto, pode exprimir-se como r cosseno de φ d lambda dt, ou r grande d lambda dt.
A componente meridional, componente física, é dy dt e é r dφ dt. E a componente vertical é dz dt ou dr dt. Ora bem, é, no entanto, importante frisar, embora não vamos explorar esse aspecto, que estas expressões de dx e de dy, que são formas diferenciais lineares, ou expressões diferenciais lineares, não são formas diferenciais lineares exatas ou integráveis. Quer isto dizer que eu posso definir uma distância dx e uma distância dy, mas essas distâncias não representam diferenciais de coordenadas x e y. Por outras palavras, dx e dy são formas diferenciais lineares não integráveis ou não exatas. Não representam diferenciais de funções ou de coordenadas x e y. Bom, voltando ao referencial local. Então, já sabemos que o vetor v se pode exprimir como o i mais vj mais wk. E, por consequência, a aceleração relativa dv dt é dada por ddt desta soma vetorial. Bom, mas mesmo no referencial local, no decurso do tempo, não só o vw variam, como ijk variam. E, por consequência, a aceleração relativa do vetor v de composto nas três direções do referencial local é dada pela soma destes seis termos. du dti mais dv dtj mais dw dtk mais u di dt mais v dj dt mais w dk dt. E, por consequência, isto mostra que as derivadas em ordem ao tempo das componentes físicas da velocidade não são as componentes da aceleração relativa. A aceleração relativa tem a contribuição destas derivadas com termos adicionais que resultam das derivadas dos versores da base, que não é cartesiana. Ora bem, já referimos aqui que as derivadas de vetores de módulo constante, neste caso módulo 1, são vetores ortogonais aos vetores iniciais. Portanto, na derivada da idt, eu tenho um vetor que só tem componentes j e k, A1 e A2. Na derivada dj dt, temos um vetor que só tem componentes i e k, B1, B2. E na derivada dk dt, temos um vetor que só tem componentes ij, C1, C2. Bom, isto mostra, portanto, que as três componentes da aceleração relativa no referencial local, nas três direções zonal, meridional e vertical, essas três componentes são dadas por estas expressões. Componente I é du dt mais vb1 mais wc1. Componente J, dv dt mais u A1 mais WC1 e a componente K, dWdt mais UA2 mais VB2. Porquê? Bom, porque, reparem, para a componente I da aceleração, eu tenho de contar com B1I e tenho de contar com C1I. E, por consequência, vai-me aparecer B1 vezes a velocidade, V meridional, mais o C1 vezes a componente vertical e assim sucessivamente. E, por consequência, nós vamos ter expressões mais complicadas para as componentes da aceleração. Fica como exercício demonstrar que aqueles coeficientes A1, A2, B1, B2 e C1, C2 são dados por estas expressões. Portanto, o A1 é U tangente φ sobre R, o A2 é menos U sobre R e assim sucessivamente. E, por consequência, já sabemos que para termos as componentes IJK da aceleração, temos que multiplicar esses coeficientes por componentes da velocidade, como está aqui indicado. E, por consequência, as três componentes da aceleração no referencial local podem explicitamente escrever-se desta forma. A componente zonal da aceleração relativa é du dt menos uv tangente φ sobre R mais uw sobre R. A componente J é dv dt mais u vezes u ou u quadrado tangente φ sobre R mais vw sobre R.
e a componente vertical é dw dt menos u quadrado sobre r menos v quadrado sobre r. Por consequência, estamos a ver que as três componentes da aceleração não são as derivadas du dt, dv dt e dw dt, uma vez que o referencial local não é um referencial cartesiano. E estas expressões mostram o seguinte, é que componentes da velocidade numa direção implicam componentes da aceleração nessa direção e noutras direções. Por exemplo, a componente W implica componentes da aceleração na direção I e na direção J e na direção K. Portanto, o facto de existir uma componente vertical na direção local K vai implicar acelerações nas outras direções I e J. Bom, agora nós podemos decompor nas três direções do referencial local as forças que estão presentes no segundo membro da equação do movimento. Bom, comecemos pela força do gradiente de pressão. Bom, a força do gradiente de pressão é menos 1 sobre ρ grado de P, ou seja, menos 1 sobre ρ dp dxi, menos 1 sobre ρ dp dyj, menos 1 sobre ρ dp dzk, uma vez que o referencial ijk é ortogonal. Bom, podemos substituir dx, dy, dz pelas suas expressões, dxr cosseno de φ d lambda, dy r dφ e dz por dr. Isto para explicitar que, na realidade, nós, ao escrever da primeira forma, não estamos a escrever num referencial cartesiano. Aqui o que vai aparecer são derivadas da pressão em ordem à longitude, à latitude e à distância ao centro. A força da gravidade é menos gk. Bom, G escalar é 9,81 metros por segundo quadrado, é a aceleração da gravidade na Terra. Bom, a força de atrito escreve-se FAXI mais FAYJ mais FAZK, ou, se preferirmos, em vez de XYZ, lambda φ R, é a mesma coisa. Bom, e a força de Coriolis é dada por menos 2 ômega externo V. Bom, cá está o externo V, e agora as componentes do vetor ômega nas direções I, J, K, como facilmente se comprova, são 0 na direção I. Repare-se que o vetor ômega se encontra no plano meridional e, por consequência, é ortogonal ao versor I. Portanto, a componente I é nula. E as componentes J e K facilmente se verifica que são dadas pelo produto ômega cosseno de φ e ômega seno de φ. Portanto, fazendo este produto externo, obtemos este vetor que aqui está, uma vez que J externo I é K, J externo K é... uma vez que J externo I é menos K, uma vez que J externo J é 0 e uma vez que J externo K é I, e assim sucessivamente, e por consequência ficamos com esta expressão de 4 parcelas para a força de Coriolis. Juntando termos que apontam na mesma direção, ficamos com a força de Coriolis no referencial local, dada por 2 ômega seno de φ vezes V, menos 2 ômega cosseno de φ vezes W, este escalar multiplicado pelo versor I, menos 2 ômega seno de φ vezes U, J, mais 2 ômega cosseno de φ, U, K. Bom, vamos introduzir agora uma notação representando por E pequeno 2 ômega cosseno de φ por F pequeno 2 ômega seno de φ, para escrevermos a expressão da força de Coriolis de uma forma mais condensada. Então, a força de Coriolis no referencial local, portanto, nas direções I, J, K, escreve-se FV menos EW vezes I menos FU, J, mais EU vezes K. Bom, então, uma vez que já temos as forças que atuam sobre uma partícula para um observador não inercial, a força do gradiente de pressão, a força de Coriolis, a força da gravidade e a força de atrito, decompostas nas três direções I, J, K do referencial local, podemos reescrever ou decompor a equação do movimento nesse referencial nas suas componentes. Então temos
A primeira equação, no primeiro membro, a componente I da aceleração relativa igual à soma das componentes I das forças. Portanto, menos 1 sobre rho dp dx, mais Fv menos EW, mais Fax. E assim sucessivamente. A componente J da aceleração igual à soma das componentes J das forças e a componente vertical da aceleração igual à soma das componentes verticais das forças que atuam na partícula. Repare-se que a gravidade só aparece na equação do movimento vertical. Não aparece nas duas equações do movimento horizontal. Ora bem, uma vez tendo estabelecido, por um lado, a equação do movimento num referencial não inercial, portanto, para um observador ligado ao globo e imóvel no globo em rotação, tendo definido o referencial local, tendo decomposto essa equação fundamental do movimento nas três direções coordenadas do referencial local e JK, vamos, na próxima lição, falar de equações primitivas, que incluem estas três equações, mais outras de que falaremos na próxima aula. Uma vez estabelecidas as equações primitivas, vamos falar do problema da previsão do tempo, porque nós já sabemos que estas equações são deterministas. Na mecânica newtoniana há determinismo mecânico e vamos, em seguida, proceder àquilo a que se dá o nome de análise de escala das equações primitivas e verificar quais as consequências dessa análise de escala. Faremos isso na próxima lição.